Ela entrou naquele tribunal vestida como adolescente, moletom surrado, mochila nas costas, invisível como planejou. Ninguém desconfiou. Ninguém imaginou que aquela menina era uma advogada brilhante medindo até onde o preconceito conseguia chegar. Quando o juiz a humilhou na frente de todos, rindo da sua presença, ela engoliu a raiva e continuou observando. Mas aí, viu um garoto negro de 17 anos sendo empurrado para uma condenação construída com pressa, arrogância e papéis que não fechavam. E foi nesse momento que Maya entendeu. Ou ela se revelava e arriscava tudo, ou ficava calada e deixava o sistema esmagar mais uma vida inocente. O que ela fez a partir daí virou o tribunal de cabeça para baixo e expôs um esquema que ninguém queria enxergar. Se inscreve agora e diz de onde você está assistindo, porque essa história vai te fazer acreditar que uma pessoa pode, sim, enfrentar o sistema inteiro. Maya chegou ao tribunal às 6h20 da manhã. O sol ainda dormia atrás dos prédios cinzentos. Ela ajustou o moletom surrado e puxou a mochila para o ombro. O estacionamento vazio parecia esperar por algo que ela preferia não nomear. O detector de metal apitou. Um agente olhou para ela com tédio. "Celular na cesta", disse ele. Maya obedeceu. Suas mãos tremiam levemente. Ela conhecia aquele aperto no estômago. Era o mesmo de anos atrás, quando entrava em salas cheias de homens que a chamavam de exceção. Ela nunca foi exceção. Foi apenas regra ignorada. A sala de audiências estava fria. As cadeiras de plástico rangiam sob o peso de corpos cansados. Maya sentou na última fileira e observou o relógio na parede. 7 horas. A máquina ia começar a funcionar. Um oficial entrou carregando pastas. Depois outro. Uma mulher de tailleur cinza ajustou os papéis na mesa da promotoria. Ninguém olhava para ninguém. Todos sabiam seus lugares. "Caso 15 de Amir Cole", gritou alguém do fundo. Maya sentiu algo apertar dentro do peito. Ela abriu o caderno e anotou o nome. Depois anotou a hora. 7h12. Ela precisava de cada detalhe. Precisava de provas que os outros ignoravam. A porta lateral se abriu. Um garoto entrou algemado. Negro, magro, os ombros curvados como se carregasse o mundo. Maya viu o rosto dele tentar manter neutralidade. Ela reconheceu aquele treino. O treino de quem aprende cedo que a vergonha é arma usada contra você. "Levanta a cabeça", sussurrou ela para si mesma. Mas Jamir não levantou. Uma mulher de meia-idade entrou atrás dele, os olhos vermelhos, as mãos apertando uma bolsa velha. "Mãe!" Maya anotou. A mulher tentou tocar o filho, mas um agente cortou o gesto com um olhar. Maya fechou os olhos por um segundo. Depois abriu. Ela não podia deixar a raiva atrapalhar a observação. Não agora. O juiz ainda não tinha chegado. A promotora conversava baixo com alguém. O defensor público folheava papéis sem interesse. Maya contou as pessoas na sala. 12. Nenhuma. Parecia acreditar que aquilo importava. A porta do fundo se abriu com estrondo. O juiz Harold Whittaker entrou como quem comanda exércitos. Alto, cabelos grisalhos penteados com esmero. A toga preta balançava com cada passo firme. Todos se levantaram. Maya também. "Sentem", disse Whittaker. Sua voz tinha autoridade natural. Ou talvez fosse apenas costume. Décadas de obediência automática criam a ilusão de respeito. Whittaker sentou e olhou para o réu. Jamir estava de pé entre 2 agentes. As algemas brilhavam sob a luz fluorescente. "Jamir Cole", disse Whittaker, olhando o papel. 17 anos. Acusação de posse com intenção de distribuir. "Sim, Vossa Excelência", disse o defensor público. Maya observou o homem. Tom Hayes, 40 e poucos anos. Ternos que já foram bons. Olhos cansados demais para a indignação. Ela anotou o nome. "Seu cliente entende a gravidade?" perguntou Whittaker. "Entende sim", disse Tom.
Ele falou ou você falou por ele? Tom hesitou. Whittaker sorriu levemente. Jamir, você entende? O garoto olhou para baixo. Entendo. A voz saiu fina, assustada. Maya sentiu a injustiça entrar pelo corpo antes de virar pensamento organizado. A promotora se levantou. Catherine Sloane. Terninho impecável. Maquiagem neutra. Ela parecia confiante demais para alguém defendendo um caso tão frágil. Vossa Excelência, temos um acordo proposto. Whittaker acenou com a mão. Pode ler. Sloane leu. 3 anos. Condicional dupla depois. Registro permanente. Maya anotou tudo. As palavras soavam como favor, mas eram condenação travestida de misericórdia. Senhor Reis. Tom olhou para Jamir, depois para a mãe na plateia. Darlene chorava em silêncio. Meu cliente precisa de tempo para considerar, disse Tom. Tempo? Whittaker ergueu uma sobrancelha. Já faz 3 semanas. Quanto tempo ele precisa? Apenas mais alguns dias, Vossa Excelência. Whittaker suspirou, como quem lida com crianças difíceis. 2 dias. Depois decidimos. E decidimos rápido. Ele bateu o martelo. O som ecoou na sala vazia. Jamir foi levado de volta. Darlene levantou para segui-lo, mas um agente bloqueou o caminho. Família não pode passar, disse o homem. Darlene parou. As mãos tremiam. Ela voltou devagar para a cadeira e sentou como quem desiste de lutar. Maya fechou o caderno. Saiu da sala com o coração batendo forte. No corredor, encostou na parede fria e respirou fundo. Aquilo não era um caso. Era um mecanismo. Maya voltou no dia seguinte. Mesma roupa, mesma mochila, mesma invisibilidade cuidadosamente construída. Whittaker abriu a sessão às 7h15. Ele sorriu para alguém na primeira fileira. Bom dia, pessoal. Vamos com calma hoje. Calma. A palavra soou como piada cruel. Maya viu 3 casos serem resolvidos em 15 minutos. Acordos. Todos acordos. Ninguém contestava. Depois foi a vez de Jamir novamente. Então, Sr. Cole, pensou? Jamir olhou para Tom. Tom olhou para os papéis. Ainda estamos revisando, Vossa Excelência. Revisando o quê? A promotoria foi generosa. Sloane sorriu. Um sorriso pequeno, profissional. Whittaker olhou para a plateia. Seus olhos encontraram Maya. Ela sentiu o peso do olhar. Temos até criança assistindo hoje, disse ele. Menina, você tá perdida? Algumas pessoas riram, baixo, nervoso. Maya manteve o rosto neutro. Ela conhecia esse jogo. O poder gosta de brincar com quem não pode responder. Não, senhor, disse ela. Sua voz saiu firme. Whittaker pareceu surpreso por um segundo. Projeto de escola? Algo assim. Bom, presta atenção. Vai aprender como a justiça funciona de verdade. Mais risos. Sloane olhou para Maya com curiosidade breve. Depois voltou para os papéis. Senhor Reis, meu cliente precisa de acesso aos autos completos, disse Tom. Whittaker franziu a testa. Por quê? Direito básico, Vossa Excelência. Não me venha com direito básico. Estou oferecendo uma saída. Seu cliente deveria agradecer. Tom engoliu seco. Maya viu a hesitação dele. Viu o medo. Com o devido respeito. Respeito é aceitar quando alguém está tentando ajudar, cortou Whittaker. 2 dias. Depois a oferta sai da mesa. Ele bateu o martelo. Jamir foi levado. Darlene permaneceu sentada, paralisada. Maya saiu devagar. No corredor, sentiu a raiva subir como ácido. Ela encostou na parede e fechou os olhos. Não podia gritar. Não podia revelar quem era. Não ainda. Mas também não podia ficar parada. Darlene estava sentada num banco de madeira no corredor. As mãos no colo, os olhos fixos no chão. Maya se aproximou devagar. Com licença, disse Maya. Darlene levantou a cabeça. Seu rosto mostrava cansaço de meses. Talvez anos. Oi, querida. Você tá perdida? Maya quase riu. Quase.
mas segurou. Não, eu só queria saber se a senhora está bem. Darlene piscou. Pareceu confusa com a gentileza. Eu tô, obrigada. É seu filho ali dentro? Darlene hesitou. Depois assentiu. Jamir, ele não fez nada. A voz dela carregava vergonha. Maia reconheceu o tom. Era o tom de quem já pediu desculpas por existir tantas vezes que virou automático. Eu acredito, disse Maia. Darlene olhou para ela com surpresa genuína. Você acredita? Acredito. O que aconteceu? Darlene contou. Devagar, com pausas. Jamir estava voltando da escola. Polícia parou ele. Disseram que encontraram algo na mochila. Jamir disse que não era dele. Ninguém ouviu. Ele é bom menino, disse Darlene. Tira nota boa. Ajuda em casa. Nunca deu trabalho. Maia anotou mentalmente cada detalhe. A senhora tem advogado? Tenho o que o tribunal deu, Sr. Reis. Ele parece cansado. Parece. Darlene limpou os olhos com as costas da mão. Desculpa, eu não devia estar falando isso com você. Você é muito nova para essas coisas. Maia sentiu o aperto no peito. Eu entendo mais do que parece. Darlene sorriu. Um sorriso triste. Obrigada, querida. É gentil da sua parte. Tom Reis passou apressado pelo corredor. Pasta debaixo do braço, olhos no chão. Maia se levantou. Sr. Reis? Ele parou. Olhou para ela com impaciência. Sim? Posso falar com o senhor? Só um minuto? Tom olhou para o relógio. Suspirou. Tá, 1 minuto. Maia seguiu ele até uma sala pequena. Tom jogou a pasta na mesa. O que você quer? Maia manteve a voz calma. Quero entender o caso do Jamir Cole. Você é parente? Não, só interessada. Tom riu sem humor. Interessada. Ótimo. Mais uma pessoa querendo me dizer como fazer meu trabalho. Não é isso. Eu só... Olha, menina, eu sei que parece injusto, mas é assim que funciona. O garoto aceita o acordo ou arrisca coisa pior. E se ele for inocente? Tom parou. Olhou para ela com cansaço profundo. Inocente não paga conta. Maia não desistiu. Ela seguiu Tom até a área de registros públicos. Você ainda está aqui? Perguntou ele. Ainda. Posso ver os autos? Tom parou de andar. Você tem quantos anos? 18. Mentira. Mas mentira necessária. Mesmo assim, você não é parte. Autos são públicos. Tom suspirou. Ele parecia dividido entre irritação e algo parecido com respeito. Você é esperta, mas esperta não muda o sistema. Talvez não, mas posso tentar entender. Tom olhou para ela por um longo momento. Por que você se importa? Maia escolheu as palavras com cuidado. Porque alguém precisa. Tom balançou a cabeça, mas algo mudou em sua expressão. Tá bom, vou pedir acesso para você, mas não espera milagre. Maia esperou enquanto Tom falava com a funcionária. A mulher olhou para Maia com desconfiança. Ela é menor? Ela tem 18, disse Tom. Cadê os pais? Ela não precisa de pais. São autos públicos. A mulher resmungou, mas entregou uma cópia parcial. Maia agradeceu e sentou num canto para ler. As páginas estavam organizadas com pressa. Relatórios datilografados. Assinaturas ilegíveis. Ela chegou na parte da evidência. Parou. Horário da apreensão. 17h45. Horário do registro na delegacia. 18h50. Mais de 1 hora de diferença. E nenhuma explicação. Maia voltou algumas páginas. Cadeia de custódia, lacuna, testemunha que deveria estar presente não foi mencionada. Ela sentiu o coração acelerar. Encontrou algo? Perguntou Tom, voltando. Sim, olha aqui. Ela mostrou os horários. Tom franziu a testa. Pode ser erro de digitação. Ou pode ser real. Tom ficou em silêncio. Maia viu nele um conflito antigo. O conflito de quem sabe a verdade, mas tem medo de nomeá-la. Se eu questionar isso, Whittaker vai me esmagar, disse Tom baixinho. E se você não questionar? Tom olhou para ela.
Seus olhos estavam cansados demais. Então um garoto vai preso, e eu continuo fazendo meu trabalho. Isso é trabalho? Tom não respondeu. Ele apenas pegou sua pasta e saiu. Maya ficou sozinha com as cópias. Se o papel mentia, alguém lucrava com a mentira. No dia seguinte, Maya voltou à área de registros. A mesma funcionária a recebeu com cara fechada. De novo você? De novo. Preciso ver mais documentos do caso Cole. Já te dei o que podia. Preciso da cadeia de custódia completa. A mulher cruzou os braços. Você é advogada? Sou cidadã. Cidadã menor de idade. Tenho 18. Prove. Maya mostrou a identidade falsa que tinha preparado. A funcionária olhou com desconfiança, mas não contestou. Espera aí. Ela saiu. Maya ficou parada no balcão. Uma mulher mais velha observava da mesa do fundo, cabelos grisalhos, olhos cansados, mas atentos. Evelyn Grant, dizia a placa na mesa. Evelyn olhou para Maya. Depois olhou para a porta. Não disse nada. Mas Maya sentiu que havia algo ali. Algo que a mulher sabia, mas não podia falar. A funcionária voltou. Não está disponível. Como assim não está disponível? Está em revisão interna. Desde quando? Desde ontem. Coincidência. Maya não acreditava em coincidências. Quando vai ficar disponível? Não sei. Pergunta para o juiz. A funcionária voltou para sua mesa. Maya ficou parada. Sentiu a raiva subir. Mas também sentiu algo mais frio. Medo. Alguém estava escondendo algo. E esse alguém tinha poder. Maya saiu do prédio. Sentou no carro. Olhou para o reflexo no retrovisor. Rosto jovem. Moletom surrado. Ninguém levava ela a sério. Era exatamente por isso que ela tinha escolhido aquele disfarce. Mas agora o disfarce estava virando prisão. Ela pegou o celular. Ligou para um contato. James, sou eu. Preciso de ajuda. James Kowalski era investigador privado. Ex-policial. Homem de poucas palavras e muita experiência. Eles se encontraram num café longe do tribunal. Você tá metida em coisa grande, disse James, depois de ouvir tudo. Eu sei. Whittaker não é qualquer juiz. Ele tem proteção. Proteção de quem? De gente que prefere que o sistema continue do jeito que tá. Maya tomou um gole de café. Estava frio. E daí? Eu paro? James a olhou com algo parecido com admiração. Não, você continua, mas com cuidado. Me dá um conselho. Você precisa de prova, não de indício. Prova. Eu tenho os horários. Horários podem ser explicados. Você precisa de testemunha, ou de vídeo, ou de alguém de dentro que fale. Maya pensou em Evelyn. A escrivã-chefe que olhava, mas não falava. Tem alguém. Mas ela tá com medo. Todo mundo tá com medo. A questão é quem tem mais a perder. Maya ficou em silêncio. James se inclinou para a frente. Maya, você pode perder sua licença se continuarem descobrindo que você tá operando disfarçada. Eu sei. E você vai fazer mesmo assim? Maya olhou pela janela. Viu pessoas passando. Vidas normais. Ela podia voltar para a vida normal. Voltar para o escritório. Esquecer de Amir. Mas aí lembrou do rosto do garoto tentando parecer adulto sob algemas. Lembrou de Darlene, pedindo permissão para ter esperança. Vou. James assentiu. Então faz direito. Não revela quem você é até ter tudo pronto. Entendeu? Entendi. Eles se despediram. Maya voltou para o carro, sentou e ficou olhando o tribunal ao longe. O prédio parecia uma fortaleza. Mas toda fortaleza tem rachadura. Ela só precisava achar a certa. Na manhã seguinte, Whittaker marcou audiência extra. Tom ligou para Maya. Ela não sabia como ele tinha conseguido o número. Não perguntou. Ele tá apertando, disse Tom. Quer decisão hoje? Hoje? Sim, e vai apertar o Jamir até ele aceitar. Maya chegou ao tribunal 15 minutos antes. A sala estava mais cheia que o normal. Repórter local. Algumas pessoas da comunidade.
Darlene na primeira fileira? Whittaker entrou com cara fechada. Vamos resolver isso hoje, disse ele. Sr. Cole, última chance. Aceita o acordo ou vamos a julgamento? Jamir olhou para a mãe. Depois para Tom. Eu não fiz nada, disse ele. A voz saiu firme pela primeira vez. Whittaker pareceu surpreso. Não fez nada. Claro. Todo mundo aqui não fez nada. Vossa Excelência, disse Tom. Precisamos de mais tempo para... Mais tempo? Já tiveram semanas. Há inconsistências nas provas. Whittaker parou. Olhou para Tom com algo perigoso nos olhos. Inconsistências. Sim, na cadeia de custódia. Nos horários. Sr. Hayes, você está querendo me dizer que minha corte é incompetente? Tom ficou vermelho. Não, Vossa Excelência. Só estou dizendo que... Você está perdendo tempo. Meu tempo. O tempo do tribunal. Sloane se levantou. Vossa Excelência, podemos resolver isso rapidamente. O réu aceita ou não? Todos olharam para Jamir. O garoto estava tremendo. Eu não sei. Maya sentiu algo quebrar dentro dela. Ela olhou para Tom. Ele estava derrotado. Olhou para Evelyn. A escrivã desviou o olhar. Olhou para Whittaker. Ele sorria. Um sorriso de quem já venceu. Maya se levantou. Com licença, Vossa Excelência. A sala ficou em silêncio. Todos se viraram para ela. Whittaker franziu a testa. Você de novo. O que você quer? Maya respirou fundo. Era agora ou nunca. Quero falar sobre as provas. Whittaker riu. Você? Uma criança quer falar sobre provas? Não sou criança. Não? Então o que você é? Maya olhou para Tom. Depois para Jamir. Depois para Darlene. Não era hora ainda, mas estava perto. Sou alguém que lê, e o que eu li não fecha. Whittaker bateu o martelo. Guarda, tire ela daqui. Um agente se aproximou. Maya levantou a mão. Vou sair, mas vou voltar. E quando eu voltar, vou ter tudo o que preciso. Ela saiu antes que alguém a segurasse. No corredor, encostou na parede. As mãos tremiam. O coração disparado. Tinha acabado de entrar na linha de fogo. Maya voltou no dia seguinte com uma lista de perguntas e um plano. Ela precisava de mais informações sem acender todos os alarmes. Tom a viu no corredor. Desviou o olhar. Ela o seguiu até a sala dos advogados. Sr. Hayes. Ele parou. Não se virou. Você me colocou em risco ontem, disse ele. Eu sei. Desculpa. Desculpa não resolve. Whittaker está de olho em mim agora. Maya se aproximou. Os horários não fecham. O senhor viu? Vi. E vai ignorar? Tom finalmente se virou. Seu rosto mostrava anos de batalhas perdidas. Você não entende como funciona. Eu questiono. Ele me esmaga. Simples assim. E o Jamir? O Jamir vai aceitar o acordo. É o melhor para ele. Melhor? 3 anos por algo que ele não fez? Tom fechou os olhos. Melhor que 10 se perder no júri. Maya sentiu a frustração apertar o peito. Mas viu algo no rosto de Tom. Vergonha. Ele sabia que estava errado. Me ajuda, disse ela. Só um pouco. Pede extensão formal para revisar as provas. Ele vai negar. Talvez. Mas vai ficar registrado que você tentou. Tom ficou em silêncio. Maya esperou. Ela sabia que não podia forçar. Tinha que deixar a consciência dele fazer o trabalho. Por que você se importa tanto? Perguntou Tom. Porque eu já fui ignorada. Já fui tratada como se não existisse. E eu sei como dói. Tom a olhou com curiosidade nova, como se a visse pela primeira vez. Tá bom, vou pedir a extensão. Obrigada. Mas quando ele negar, você para. Entendeu? Maya não prometeu nada. Na audiência daquela tarde, Tom pediu formalmente mais tempo para revisar inconsistências processuais. Sua voz saiu insegura. As mãos tremiam levemente. Whittaker o olhou como quem olha para inseto irritante. Inconsistências. Que inconsistências? Nos horários da cadeia de custódia e na presença de testemunhas obrigatórias.
Sloane se levantou imediatamente. Objeção. Isso é procrastinação óbvia. Concordo, disse Whittaker. Sr. Hayes, você teve semanas. Com o devido respeito, só tivemos acesso parcial. Porque seu cliente não colaborou. Agora quer mais tempo? Negado. Tom respirou fundo. Maya viu a vergonha tomar conta dele. Vossa Excelência, insisto. Há falhas graves. Insiste? Whittaker se inclinou para frente. Você está me dizendo que meu tribunal comete falhas graves? Não, eu... Porque parece que sim. E eu não gosto de ser chamado de incompetente na minha própria corte. Tom ficou vermelho. Não foi isso que eu disse. Foi exatamente isso. Negado. Próxima audiência em 2 dias. E aí decidimos. Final. Ele bateu o martelo com força. O som ecoou como sentença. Maya viu Tom sair da sala de cabeça baixa. Viu Jamir ser levado de volta, mais assustado que antes. Viu Darlene chorar em silêncio. E viu Whittaker sorrir para Sloane. Um sorriso de quem acabou de vencer mais uma. Maya esperou Tom no corredor. Ele saiu 20 minutos depois. Olhos no chão. Ombros curvados. Sloane apareceu antes que Maya pudesse falar. A promotora tocou o braço de Tom com familiaridade calculada. Tom, podemos conversar? Tom olhou para ela, cansado demais para resistir. Claro. Eles se afastaram alguns metros. Maya ficou perto o suficiente para ouvir. Você está complicando algo simples, disse Sloane. Voz baixa, educada, mas com aço embaixo. Eu só estou fazendo o meu trabalho. Seu trabalho é defender, não criar problema onde não existe. As inconsistências são reais, Catherine. São detalhes técnicos. Você sabe disso. Tom ficou em silêncio. Olha, continuou Sloane, você é bom profissional, mas está jogando sua reputação fora por um caso perdido. Ele é inocente. Você não sabe disso. Ninguém sabe. Mas o que eu sei é que o Whittaker está irritado. E quando ele fica irritado, pessoas sofrem. Isso é ameaça? Sloane sorriu. É conselho de amiga. Ela se afastou. Tom ficou parado. Maya se aproximou. Ela está tentando te assustar. Tom deu um riso sem humor. Tá funcionando. O senhor não pode desistir agora. Não posso? Olha o que aconteceu. Ele me humilhou na frente de todos. E vai continuar humilhando se você deixar. Tom olhou para ela com irritação. Você não entende. Você não tem carreira em jogo. Não tem família para sustentar. As palavras doeram, mas Maya manteve a voz firme. Entendo mais do que o senhor pensa. Tom balançou a cabeça. Eu vou fazer o básico. Mais que isso eu não posso. Ele saiu. Maya ficou sozinha no corredor vazio. Ela foi para a sala de cópias. Organizou os documentos que tinha conseguido. Precisava encontrar a peça que faltava. Testemunha? James tinha dito. Ou vídeo. Ela releu o relatório policial. Oficial J. Martinez havia feito a apreensão. Mas quem tinha testemunhado? O nome estava borrado. Propositalmente ou não, ela não sabia. Maya voltou para a área de registros. A mesma funcionária mal-humorada estava lá. Preciso do nome da testemunha no caso Cole. Já te falei. Documento em revisão. Me dá pelo menos o nome. Não precisa do documento completo. A funcionária a olhou com raiva. Não. Por que não? Porque eu disse. Maya sentiu a raiva subir, mas controlou. Respirou fundo. Tudo bem. Obrigada mesmo assim. Ela saiu. Mas ao passar pela mesa de Evelyn, a escrivã-chefe fez um gesto discreto. Apenas um movimento de olhos em direção à porta lateral. Maya entendeu. Esperou 5 minutos. Saiu. Foi até a porta lateral. Evelyn estava lá, fumando, mãos tremendo levemente. Você não deveria estar mexendo nisso, disse Evelyn sem olhar. Eu sei. Vai se machucar. Pode ser. Evelyn deu uma tragada longa. Protocolo 63. Registro de evidências. Às vezes desaparece de um dia para o outro.
Maia anotou mentalmente. Por quê? Porque alguém quer que desapareça. Quem? Evelyn jogou o cigarro no chão. Pisou. Eu não disse nada, entendeu? Ela entrou antes que Maia pudesse agradecer. Maia passou a noite pesquisando. Protocolo 63. Registro de evidências que sumia. Ela ligou para James. Encontrou algo? Perguntou ele. Uma indicação. Protocolo que desaparece. Desaparece como? A escrivã disse que às vezes some de um dia para o outro. James ficou em silêncio. Depois, isso é grave, muito grave. Eu sei. Mas como eu provo? Você não prova. Você força eles a mostrarem. Como? Pedindo formalmente, em audiência aberta, com registro. Maia entendeu. Se eles negarem, fica provado que estão escondendo. Exato. Mas você precisa de advogado para fazer isso. Você não pode aparecer como você mesma ainda. Tom não vai fazer. Então você precisa convencê-lo, ou se revelar. Maia desligou. Ficou olhando para a parede do quarto. Revelar agora seria sacrifício. Mas esperar podia ser tarde demais. No dia seguinte, ela voltou ao tribunal. Jamir estava na sala de espera. Sozinho. Algemas. Um guarda perto. Maia se sentou a alguns metros. O guarda não ligou. Jamir, disse ela baixinho. Ele olhou, reconheceu ela. Oi. Como você tá? Ele deu um riso amargo. Ótimo. Vivendo o sonho. Seu advogado tá lutando por você. Tá? Não parece. Maia não sabia o que dizer, porque Jamir estava certo. Você fez mesmo o que eles dizem? Perguntou ela. Jamir a olhou nos olhos. Não, eu juro. Não fiz. Eu acredito. Por quê? Ninguém mais acredita. Porque eu vi os documentos, e eles não fecham. Jamir piscou. Você viu os documentos? Vi. Tem erros. Muitos erros. Então por que ninguém faz nada? A pergunta doeu, porque Maia não tinha resposta boa. Porque o sistema protege a si mesmo, não as pessoas. Jamir ficou em silêncio. Depois, eu tô com medo. Eu sei. Minha mãe tá doente de tanto chorar, e eu não posso fazer nada. Maia sentiu algo apertar no peito. Você pode resistir. Pode continuar dizendo a verdade. E se a verdade não importar? Importa. Sempre importa. Mesmo quando parece que não. O guarda chamou Jamir. Hora de voltar. Jamir se levantou. Olhou para Maia uma última vez. Obrigado por acreditar. Maia ficou sentada, sozinha, com o peso da responsabilidade esmagando os ombros. Tom apareceu 30 minutos depois. Maia o interceptou. Precisamos conversar. Não agora. Sim, agora. Tem um protocolo que está sumindo. Protocolo 63. Tom parou. Como você sabe disso? Alguém me contou. Quem? Não posso dizer. Mas é real. E se a gente pedir formalmente, eles vão ter que mostrar ou admitir que estão escondendo. Tom a olhou com uma mistura de medo e admiração. Você não desiste, né? Não quando tem um garoto inocente em jogo. Tom suspirou. Passou a mão pelo rosto cansado. Se eu fizer isso, vou queimar a última ponte que me resta aqui. E se você não fizer? Ele ficou em silêncio. Me ajuda a redigir, disse Maia. Eu faço a pesquisa, você assina. Isso é loucura. É justiça. Tom olhou para a sala de audiências, depois para Maia, depois para o chão. Tá bom, vamos fazer. Eles trabalharam numa sala pequena. Maia ditava. Tom escrevia. A moção ficou enxuta, direta, impossível de ignorar. Requerimento formal de apresentação do Protocolo 63, referente à cadeia de custódia da evidência material. Leu Tom. Perfeito. Tom pegou a caneta. Hesitou. Depois disso não tem volta. Nunca teve. Ele assinou. A assinatura pareceu doer, como se cada letra fosse um pedaço dele sendo arrancado. Maia pegou a moção. Sentiu o peso do papel nas mãos. Obrigada. Não me agradeça ainda. Whittaker vai destruir a gente. Talvez. Mas pelo menos a gente tentou.
Tom deu um meio sorriso. O primeiro que Maya via. Você me lembra porque eu entrei nessa profissão, há muito tempo atrás. Maya sorriu de volta. No fim do expediente, Whittaker já tinha marcado a audiência para decidir sobre a moção. Amanhã? 8 da manhã. Maya viu o aviso no quadro e sentiu o estômago apertar. Era rápido demais. Whittaker não ia dar tempo para preparação. Ia esmagar antes que qualquer defesa se organizasse. Ela ligou para James. Ele marcou para amanhã. Claro que marcou, é a tática dele. Pressa é arma. O que eu faço? Você garante que tudo seja registrado. Cada palavra, cada negação, cada mentira. E se eles apresentarem o protocolo? Melhor ainda, aí você pega e mostra as inconsistências. E se não apresentarem? Aí você tem prova de obstrução. Maya respirou fundo. Eu posso perder tudo amanhã. Pode, mas o Jamir já perdeu tudo. Você pelo menos tem escolha. As palavras acertaram fundo. James tinha razão. A sala estava cheia. Mais cheia que o normal. Maya viu 2 repórteres. Viu pessoas da comunidade. Viu Darlene na primeira fileira, rezando baixinho. Whittaker entrou com cara de tempestade. Vamos resolver essa palhaçada rápido, disse ele. Sem bom dia. Sem formalidade. Tom se levantou. Maya viu as mãos dele tremerem. Vossa Excelência, a defesa requer... Eu li. Protocolo 63. Você acha que eu não sei o que está nos meus próprios arquivos? Não é isso, Vossa Excelência. Apenas queremos... Vocês querem enrolar. Querem protelar. Querem transformar algo simples em circo. Sloane se levantou. Vossa Excelência, a promotoria considera essa moção frívola e protelatória. Concordo totalmente. Tom insistiu. Mas o protocolo é obrigatório por lei. E não foi apresentado. Porque não é relevante. Como não é relevante? Ele documenta a cadeia de custódia completa. Whittaker bateu a mão na mesa. Senhor Hayes, você está questionando a integridade deste tribunal? Não. Só estou pedindo o que é direito do meu cliente. Direito? Whittaker riu. Um riso duro. Direito é o que eu decido aqui. E eu decido que essa moção é lixo. Maya sentiu a raiva ferver, mas ficou quieta, anotando, gravando cada palavra na memória. Tom tentou de novo. Vossa Excelência, com o devido respeito? Respeito você não tem. Se tivesse, não estaria desperdiçando tempo com isso. Posso apelar dessa decisão. A sala ficou em silêncio. Whittaker olhou para Tom como se quisesse destruí-lo ali mesmo. Pode. E vai perder. Como sempre perde. Tom ficou vermelho, mas não recuou. Mesmo assim, registro meu pedido formal. E registro que foi negado sem justificativa legal. Whittaker bateu o martelo com força brutal. Negado. Audiência final amanhã, 9 horas. O réu aceita o acordo ou vamos a júri. Acabou. Ele saiu. A porta bateu. Tom ficou parado, olhando para a mesa vazia. Maya viu a derrota tomar conta dele. Mas também viu algo novo. Firmeza. Coragem. Tom tinha finalmente escolhido um lado. No corredor, Sloane encurralou Tom. Você cometeu um erro hoje. Fiz meu trabalho. Seu trabalho? Seu trabalho é negociar, não brigar com o juiz. Meu trabalho é defender meu cliente. Sloane deu um passo para frente. Whittaker vai te destruir. Você sabe disso, né? Talvez. E você está disposto a perder tudo? Por um caso perdido? Tom olhou para ela, cansado, mas firme. Sim, eu tô. Sloane balançou a cabeça. Você é burro, Tom. Sempre foi. Ela saiu. Tom encostou na parede. Maya se aproximou. O senhor foi incrível. Fui burro. Foi corajoso. Tom olhou para ela. Coragem não paga conta e não vence caso. Mas pelo menos você consegue dormir à noite. Tom sorriu. Triste, mas sincero. Há muito tempo não durmo bem. Talvez hoje eu durma. Maya sorriu de volta. Ela passou a tarde procurando por qualquer coisa que pudesse ajudar. Precedentes, casos similares, qualquer munição.
Encontrou 3 casos, todos envolvendo Whittaker, todos com padrão similar. Réus jovens, negros, acordos forçados, provas fracas. Um dos casos tinha sido apelado. E ganho. O réu foi liberado 2 anos depois. Mas os 2 anos já tinham passado. A vida já tinha sido destruída. Maya sentiu náusea. Não era só um erro. Era um método. Ela ligou para James. Encontrei padrão. 3 casos similares. Isso é ouro, mas você precisa de alguém para apresentar. Tom pode. Tom tá marcado. Whittaker vai bloquear qualquer coisa que ele faça. Então o quê? Então você precisa de alguém que Whittaker não possa ignorar. Maya entendeu. Eu. Sim, você, como advogada, com nome, registro, autoridade. Se eu me revelar agora, posso perder minha licença. E se você não se revelar, vai perder um garoto. Maya ficou em silêncio. Pensa essa noite, disse James. Decide amanhã, antes da audiência. Ele desligou. Maya ficou sentada, sozinha, com o peso da escolha esmagando. Maya não dormiu. Passou a noite organizando documentos, cruzando datas, montando o quebra-cabeça completo. O padrão era claro, dolorosamente claro. Whittaker acelerava casos específicos. Sempre os mesmos perfis, sempre as mesmas táticas. Humilhação, pressa, acordo forçado. E sempre funcionava, porque ninguém tinha coragem de enfrentar. Até agora. Às 5 da manhã, Maya tomou banho. Vestiu roupa, profissional pela primeira vez em semanas. Calça social, blazer, sapatos de salto. Olhou no espelho. Não era mais a menina de moletom. Era a advogada, Dr. Maya Johnson, 34 anos, especialista em defesa criminal. E hoje ela ia acabar com o disfarce. Ela chegou ao tribunal às 7. Tom já estava lá. Você tá diferente, disse ele. Eu sei. Preciso te contar algo. O quê? Maya respirou fundo. Eu não sou estudante. Eu sou advogada. Tom piscou. O quê? Meu nome é Maya Johnson. Sou advogada criminal. Entrei disfarçada para observar, para medir o preconceito, e acabei encontrando isso. Ela mostrou os documentos. O padrão, os casos. Tom leu. O rosto dele foi mudando. Choque, raiva, compreensão. Por que você não falou antes? Porque precisava de prova. E porque ninguém ia me levar a sério se eu entrasse como advogada nova querendo investigar um juiz. Tom balançou a cabeça. Isso é loucura. É verdade. Você pode perder tudo. Eu sei, mas o Jamir já perdeu tudo. E eu não vou deixar ele perder o futuro também. Tom ficou em silêncio. Depois estendeu a mão. Bem-vinda à guerra. Maya apertou a mão dele. Às 8h30, a sala começou a encher. Mais repórteres, mais gente da comunidade. Darlene, Jamir. Whittaker entrou pontualmente às 9. Vamos começar, Sr. Cole. Última chance. Aceita o acordo ou... Com licença, Vossa Excelência. Maya se levantou. Whittaker a olhou com irritação. Você de novo. Já não cansei de te expulsar. Meu nome é Dra. Maya Johnson. Sou advogada registrada e venho requerer permissão para atuar como co-defensora no caso de Jamir Cole. A sala explodiu em murmúrios. Whittaker ficou pálido, depois vermelho. Você é advogada? Sou. Aqui está meu registro. Ela entregou os documentos ao oficial. Whittaker os leu. As mãos tremiam levemente. Você entrou aqui disfarçada. Entrei como cidadã, observando audiências públicas, como é meu direito. Você me enganou. Eu me protegi, porque sabia que seria tratada diferente se revelasse quem sou. Whittaker bateu o martelo. Isso é conduta antiética. Vou reportar a ordem. Fique à vontade. Enquanto isso, vou apresentar moção formal documentando o padrão de abuso e preconceito nesta corte. Silêncio total. Maya colocou o documento na mesa. O tabuleiro tinha mudado. Whittaker tentou retomar controle. Isso não muda nada. O caso continua. O caso não continua até essa moção ser analisada, disse Maya. Lei federal. Alegação de violação de direitos civis suspende procedimentos.
Sloane se levantou. Isso é absurdo. Não há violação nenhuma. Ah, e eu tenho prova. 3 casos com padrão idêntico. Réus do mesmo perfil. Mesmas táticas. Mesmos resultados. Maya distribuiu cópias. Tom ajudou. Whittaker leu. Seu rosto ficou cada vez mais vermelho. Isso são acusações graves. São fatos graves. Você está destruindo sua carreira. Estou salvando a de outra pessoa. Whittaker olhou para ela com ódio puro. Você não sabe com quem está mexendo. Sei exatamente. Estou mexendo com alguém que usa a toga para esconder preconceito. A sala inteira prendeu o ar. Sloane tentou intervir. Vossa Excelência, podemos resolver isso. Cala a boca, Catherine, disse Whittaker. O juiz olhou para Maya. Depois para Tom. Depois para Jamir. Audiência suspensa. Vou analisar essa moção. Ele bateu o martelo e saiu, quase correndo. A sala explodiu. Repórteres se levantaram. Darlene chorou. Jamir olhou para Maya com esperança pela primeira vez. Tom encostou na mesa. Você fez isso? Nós fizemos. Não, você. Eu só assinei papel. Você teve coragem. Maya sentiu o alívio, mas também o medo, porque agora começava a parte mais difícil. Agora ela tinha que provar tudo. Maya saiu do tribunal cercada de repórteres. Ela não deu entrevista. Apenas disse que ia falar quando chegasse a hora. No carro, recebeu ligação de James. Vi as notícias, você é louca. Eu sei. E brilhante. Também sei. James riu. O que vem agora? Agora ele vai tentar me destruir. Vai procurar qualquer erro, qualquer falha. E vai achar? Maya pensou. Vai achar que eu operei disfarçada. Isso pode me custar a licença. Vale a pena? Maya olhou pelo retrovisor. Viu Darlene saindo do tribunal. Viu Jamir ao lado dela, sem algemas. Vale. 2 dias depois, a Ordem dos Advogados abriu investigação contra Maya. Conduta antiética. Operação disfarçada. Possível fraude. Maya esperava. Tinha se preparado. Mas não esperava a ligação que recebeu na manhã seguinte. Era Evelyn. Doutora Johnson? Sim. Eu tenho algo. Algo que pode ajudar. O quê? O protocolo 63. O verdadeiro. Ele nunca sumiu. Foi escondido. E eu sei onde tá. Maya sentiu o coração disparar. Você pode conseguir? Posso, mas... eu tenho medo. Eu sei, eu também tenho. Silêncio. Mas a gente faz mesmo assim? Perguntou Evelyn. A gente faz mesmo assim. 2 dias depois, Maya voltou ao tribunal. A atmosfera tinha mudado. As pessoas a olhavam diferente agora. Alguns com curiosidade, outros com raiva. Tom apareceu mais quieto que o normal. Ele evitou o olhar dela no começo. O senhor tá bem? Perguntou Maya. Recebi uma ligação ontem, do escritório do juiz. Maya sentiu o estômago apertar. O que disseram? Que eu devia reconsiderar minha associação com você. Que minha carreira estava em risco. E o que o senhor respondeu? Tom olhou para ela finalmente. Que já estava em risco há anos. Por fazer nada. Maya sorriu. Obrigada. Não me agradeça. Só me diz que vale a pena. Vale. Tom assentiu. Mas Maya viu o medo nos olhos dele. Medo real. Pessoal. Eles foram na sua casa? Perguntou ela. Tom desviou o olhar. Minha esposa recebeu uma ligação. Anônima. Dizendo que eu ia perder tudo. Isso é intimidação. É efetivo. Maya tocou o braço dele. A gente tá perto. Só mais um pouco. E se não for suficiente? Vai ser, tem que ser. Maya tentou ver Evelyn, mas a escrivã não apareceu. Sua mesa estava vazia. Uma funcionária jovem ocupava o lugar. Cadê a Evelyn? Perguntou Maya. Tirou licença médica. Desde quando? Desde ontem. Maya sentiu o chão abrir. Licença médica. Repentina. Conveniente. Alguém tinha assustado Evelyn, e agora a ponte estava queimando. Maya saiu do prédio. Ligou para o número que Evelyn tinha dado. Caixa postal. Tentou de novo. Nada. James atendeu na segunda chamada. Evelyn sumiu, disse Maya. Sumiu como?
Licença médica, de um dia para o outro. Eles a intimidaram. Eu sei. E agora? Agora você encontra outra forma de conseguir o protocolo. Como? Ela era minha única fonte interna. James ficou em silêncio. Depois, você pode requisitar formalmente, como advogada. Whittaker vai negar. Então você força judicialmente. Entra com mandado. Isso leva tempo. Você tem escolha melhor? Maya não tinha. Na manhã seguinte, Whittaker chamou Tom em particular. Maya ficou do lado de fora da sala. Conseguia ouvir fragmentos. Destruindo sua reputação. Conselheiro não vai esquecer isso. Última chance de voltar atrás. Tom saiu 15 minutos depois. Pálido. Suando. O que ele disse? Perguntou Maya. Que se eu continuar, vou ser investigado também. Por negligência. Por conluio. Isso é blefe. É ameaça real, Maya. Ele tem poder. Conexões. Maya viu o pânico tomando conta dele. O senhor vai recuar? Tom olhou para a sala de espera. Jamir estava lá, sentado, sozinho, olhando para o nada. Não sei, eu tenho família, tenho contas, tenho vida. E ele também. Jamir também tem vida. Ele é jovem, vai superar. Vai? Com ficha criminal? Com 3 anos perdidos? Tom fechou os olhos. Não me faz isso. Eu não tô fazendo nada, só tô dizendo a verdade. Tom encostou na parede. Passou a mão pelo rosto. Eu não sei se consigo. Maya sentiu algo quebrar dentro dela. Tom era a única ponte que tinha. E agora ele estava prestes a desabar. Tudo bem, disse ela. Eu entendo. Entende? Sim, você fez mais do que devia. Mais do que qualquer um faria. Tom a olhou com surpresa. E você? Eu continuo, sozinha se preciso. Você vai perder. Talvez, mas pelo menos eu vou saber que tentei. Tom ficou em silêncio. Maya se afastou. Na sala de espera, Jamir a viu. Levantou devagar. Doutora Johnson? Oi, Jamir. É verdade? O Tom vai desistir? Maya não quis mentir. Não sei. Talvez. Jamir deu um riso amargo. Todo mundo desiste. No fim, sempre desistem. Eu não vou desistir. Por que não? Você mal me conhece. Maya olhou para ele. Viu um garoto tentando ser forte, tentando não chorar. Porque isso não é sobre conhecer você, é sobre fazer o certo. O certo não ganha. Nunca ganha. Às vezes ganha. Só precisa de alguém disposto a lutar até o fim. Jamir limpou os olhos rapidamente. Você acha que eu tenho chance? Maya queria prometer. Queria dar certeza, mas não podia. Eu acho que a gente tem que tentar, mesmo quando parece impossível. Jamir assentiu. A voz saiu baixa. Obrigado, por não me tratar como lixo. As palavras acertaram Maya no peito. Ela tocou o ombro dele. Você não é lixo, nunca foi. E eu vou provar isso. À tarde, Sloane pediu audiência emergencial. Alegou risco à comunidade. Alegou que Jamir tinha violado termos. Termos que não existiam. Mas ninguém checava. Whittaker aceitou discutir no mesmo dia. Às 4 da tarde. Maya sabia o que era. Era demonstração de poder. Recado público. Desafie-me e eu esmago você. Ela entrou na sala às 3h50. Tom não estava lá. Seu coração afundou. Às 3h55, a porta se abriu. Tom entrou. Com pasta, com papéis, com um olhar determinado. Desculpa o atraso, disse ele. Maya sentiu alívio inundar. Achei que... Eu também achei. Mas minha filha me perguntou no café da manhã em que eu acreditava, e eu não soube responder. E agora sabe? Agora sei. Acredito que a gente tem que fazer o certo, mesmo quando dói. Maya sorriu. Bem-vindo de volta. Whittaker entrou às 4 em ponto. Olhou para Maya e Tom com desprezo aberto. Vamos resolver isso rápido. A promotoria alega violação. Qual a defesa? Tom se levantou. Não houve violação, Vossa Excelência. Meu cliente cumpriu todos os termos. A promotoria diz diferente. Sloane apresentou o relatório.
Jamir tinha supostamente faltado a comparecimento obrigatório. Quando foi esse comparecimento? Perguntou Tom. Terça passada, 16 horas. Meu cliente estava na escola. Aqui está a declaração da diretora. Sloane hesitou. O horário estava errado no sistema, então. Ou o comparecimento nunca existiu, disse Maya. Whittaker bateu o martelo. Silêncio. Isso não é circo. Concordo, disse Maya. Por isso precisamos de transparência, de documentos reais, de protocolo 63. Esse assunto já foi encerrado. Não foi evitado. Há diferença. Whittaker se inclinou para frente. Você está testando minha paciência, Dra. Johnson. Estou testando a legalidade dos seus procedimentos, Vossa Excelência. O ar ficou pesado. Todos na sala sentiram. Whittaker sorriu. Frio. Calculado. Muito bem. Você quer jogar duro? Vamos jogar. Audiência final amanhã, 9 horas. Apresente tudo o que tem. Ou se cale para sempre. Ele bateu o martelo e saiu. Maya ficou parada, tremendo levemente. Tom tocou seu ombro. Você provocou o leão. Eu sei. E agora? Agora a gente encontra a jaula. Maya passou a noite revisando tudo novamente. Cada documento, cada inconsistência, cada falha. Tinha evidência de padrão. Tinha horários errados. Tinha testemunhas ausentes. Mas não tinha a peça-chave. O protocolo 63. Às 2 da manhã, recebeu mensagem de número desconhecido. Estacionamento Sul, 3 horas. Venha sozinha. Maya hesitou. Podia ser armadilha. Podia ser perigo. Mas também podia ser Evelyn. Ela foi. O estacionamento estava vazio. Frio. Uma lâmpada piscava. Maya esperou encostada no carro. Mãos nos bolsos. Coração disparado. Às 3h10, um carro parou. Evelyn saiu. Parecia ter envelhecido 10 anos em 3 dias. Você veio, disse Evelyn. Vim, você tá bem? Não. Recebi ligações. Ameaças. Disseram que eu ia perder tudo se falasse. Sinto muito. Evelyn deu um riso sem humor. Eu trabalhei 30 anos naquele tribunal. Vi tanta coisa errada. E nunca falei. Nunca. Por que agora? Porque eu tô cansada. Cansada de ser covarde. Ela entregou um envelope. Grosso, selado. Protocolo 63. Original. Com todas as falhas. Todas as assinaturas falsificadas. Maya pegou com mãos trêmulas. Isso vai te custar o emprego? Já custou minha consciência. Emprego é pouco. Obrigada, Evelyn. De verdade. Evelyn tocou o braço de Maya. Acaba com isso. Por todos os garotos que vieram antes. E que vão vir depois. Ela entrou no carro e saiu. Maya ficou sozinha no estacionamento. Abriu o envelope. Leu as primeiras páginas. Seu coração quase parou. Não eram só erros, era fraude. Documentada, sistemática, criminal. Ela tinha tudo. Às 5 da manhã, Maya ligou para James. Consegui. O protocolo? Sim, e é pior do que imaginávamos. Muito pior. Quão pior? Assinaturas falsas, datas alteradas, evidências plantadas. James ficou em silêncio. Isso derruba ele. Completamente. Eu sei. Mas você precisa apresentar com cuidado. Ele vai tentar destruir a fonte. A fonte já se destruiu ao me dar isso. Pelo menos aos olhos do sistema. Então você honra o sacrifício dela. Usa tudo. Não deixa espaço para dúvida. Maya olhou para o envelope na mesa. Não vou deixar. Às 7 da manhã, Maya se vestiu. Terninho preto, sapatos novos, cabelo preso. Olhou no espelho, não viu a menina disfarçada. Viu a advogada que sempre foi. Pegou o envelope. Pegou a pasta. Pegou a coragem que restava. Hoje era o dia. Hoje o sistema ia ter que responder. A sala estava lotada. Repórteres ocupavam metade das cadeiras. Ativistas da comunidade a outra metade. Darlene na frente. Jamir ao lado dela. Maya entrou e sentiu todos os olhos. Tom já estava na mesa da defesa. Pronta? Perguntou ele. Pronta. Whittaker entrou às 9 em ponto. O rosto dele estava controlado, mas Maya viu tensão nas mãos. Vamos começar. Dra. Johnson,
Ouvi dizer que tem evidências novas. Tenho, Vossa Excelência. Apresente então. Temos o dia todo. O sarcasmo era óbvio, mas Maia não mordeu a isca. Gostaria de chamar atenção para o protocolo 63. Esse assunto já foi. Foi evitado. Não resolvido. E agora tenho o documento original. Silêncio. Whittaker parou de escrever. Original. Sim, obtido legalmente através de fonte interna que escolheu fazer o certo. Maia colocou o envelope na mesa. O oficial pegou. Entregou ao juiz. Whittaker abriu. Leu a primeira página. Ficou pálido. Isso é... Onde você conseguiu isso? Fonte protegida, mas autêntica. Sloane se levantou rapidamente. Objeção. Cadeia de custódia dessa evidência não foi estabelecida. A cadeia está estabelecida, ao contrário da evidência contra meu cliente. Maia distribuiu cópias. Para Tom. Para Sloane. Para o oficial de justiça. Como podem ver, há múltiplas inconsistências. Assinatura do oficial Martinez em horário impossível. Ele estava em ocorrência do outro lado da cidade. Pode ser erro, começou Sloane. Data de lacre alterada, raspada e reescrita, visível na cópia autenticada. Maia apontou. Todos viram. E mais importante, testemunha obrigatória nunca assinou, porque nunca esteve presente. Whittaker tentou recuperar controle. Isso são tecnicalidades. São ilegalidades e violam o direito constitucional do réu. A sala explodiu em murmúrios. Repórteres anotavam freneticamente. Whittaker bateu o martelo. Ordem! Ordem na sala! Whittaker olhou para Maia com ódio puro. Você acha que isso prova algo? Prova tudo. Prova que a evidência foi contaminada, que o processo foi viciado, que meu cliente foi alvo de injustiça sistemática. Injustiça sistemática. Palavras grandes para alguém tão jovem. Maia sentiu a provocação. O mesmo jogo de sempre. Diminuir, humilhar, silenciar, mas não dessa vez. Vossa Excelência me chamou de menina semanas atrás. Na frente de todos, riu da minha presença. Assumiu minha ignorância. Eu não. Assumiu que moletom e mochila significavam irrelevância. Que juventude significava incompetência. A sala estava em silêncio absoluto. Todos ouvindo. Mas eu não era menina. Nunca fui. Era advogada observando o sistema que suspeita operar por preconceito. E encontrei exatamente isso. Whittaker ficou vermelho. Você me enganou. Eu me protegi, porque sabia que se entrasse como advogada, seria tratada diferente. Bloqueada. Silenciada. Isso é paranoia. É experiência. Eu sei como funciona. Sei como mulheres são tratadas. Como pessoas jovens são ignoradas. Como qualquer um que desafie poder é esmagado. Maia deu um passo à frente. Mas hoje eu não sou invisível. Hoje tenho nome, registro, prova e voz. Whittaker bateu o martelo. Isso é desacato. É verdade. E verdade não é desacato. É responsabilidade. Sloane tentou intervir. Vossa Excelência, podemos pedir recesso. Não precisa recesso. Precisa resposta. Por que o protocolo foi escondido? Por que evidência foi manipulada? Por que um garoto de 17 anos foi empurrado para acordo em processo fraudado? Whittaker olhou ao redor. Viu repórteres. Viu câmeras. Viu testemunhas. Viu que estava cercado. Isso são acusações graves sem fundamento. Tem fundamento, documentado, e não é só esse caso. Há padrão. Maia colocou mais documentos na mesa. 3 casos idênticos, mesmo perfil de réu, mesmas táticas, mesmas falhas processuais. Tom se levantou, mãos tremendo, mas voz firme. Confirmo. Revisei os casos. Padrão é inegável. Whittaker olhou para Tom com traição nos olhos. Você... Eu escolhi justiça. Finalmente. A sala estava eletrizada. Maia sentiu o momento chegando. O momento de virada. Maia respirou fundo. Requeiro suspensão imediata do processo, preservação de todas as provas e redistribuição do caso. Negado,
gritou Whittaker. Não pode negar. Lei federal obriga quando há alegação fundamentada de violação. Eu sou o juiz aqui. E eu sou advogada, com obrigação de defender meu cliente e de reportar crime quando vejo. Silêncio. A palavra ficou no ar. Crime. Sloane ficou pálida. Vossa Excelência, sugiro recesso. Crime, disse Whittaker, voz baixa, perigosa. Você está me acusando de crime? Estou apresentando evidência de fraude processual, falsificação de documento, violação de direitos civis. Isso é difamação. É investigação, e o Código de Ética me obriga a reportar. Whittaker se levantou. A toga balançou. O rosto estava vermelho. Você vai se arrepender disso. Talvez, mas pelo menos vou dormir tranquila. Tom deu passo à frente. Ficou ao lado de Maya. Eu também apresento queixa formal, como defensor público, como testemunha. A porta do fundo se abriu. Evelyn entrou, pálida, assustada, mas determinada. E eu confirmo, como escrivã-chefe, durante 30 anos vi irregularidades e fiquei em silêncio, mas não mais. Ela caminhou até a frente, colocou outro envelope na mesa. Aqui está registro de todos os protocolos que sumiram, todos os casos que foram acelerados, todos os nomes. Whittaker olhou ao redor, cercado, sem saída. Tentou recuperar a autoridade. Isso é conspiração. É consciência, disse Evelyn, voz firme pela primeira vez. Consciência que deveria ter tido há anos. O oficial de justiça se aproximou de Whittaker. Vossa Excelência, com todo respeito, sugiro suspender a sessão. Não precisa sugestão. Eu decido quando. Vossa Excelência. A voz veio da porta. Homem de terno, distintivo. Sou investigador federal. Preciso que preserve todas as evidências. Imediatamente. Whittaker parou. Congelou. O investigador se aproximou. Recebemos denúncia formal. Estamos abrindo investigação. Sloane tentou sair discretamente. O investigador a parou. Promotora Sloane, você também vai precisar responder perguntas. Maya olhou para Jamir. O garoto estava chorando. Mas não de tristeza. De alívio. Darlene segurava a mão dele. Também chorando. Tom encostou na mesa. Exausto. Mas com algo novo nos olhos. Paz. A audiência foi suspensa oficialmente 2 horas depois. Whittaker foi afastado. Sloane colocada em licença. Investigativa. O caso de Jamir foi redistribuído para outra comarca. Outro juiz. Outro promotor. 3 semanas depois, todas as acusações foram retiradas. Falta de evidência admissível. Jamir foi liberado. Sem ficha. Sem registro. Livre. Maya encontrou ele e Darlene na saída do tribunal. Darlene a abraçou. Obrigada. Obrigada por acreditar. Não precisa agradecer. Era o certo. Jamir estava diferente. Mais alto, mais firme. Os olhos tinham vida agora. Doutora Johnson, o que eu posso fazer? Para retribuir? Vive. Vai para a faculdade. Seja feliz. Isso é retribuição suficiente. Jamir sorriu. Vou tentar. E Jamir? Sim? Nunca deixa ninguém te fazer sentir pequeno. Você nunca foi. Ele assentiu. Limpou os olhos. Você também não. Eles saíram. Maya ficou na escada do tribunal, sozinha. James apareceu minutos depois. Vi as notícias. Whittaker vai ser processado. Bom. Sloane perdeu licença temporariamente. Também bom. E você, como tá? Maya pensou. Cansada, mas bem. A ordem arquivou investigação contra você. Disseram que sua conduta foi justificada dado as circunstâncias. Eu sei. Recebi a carta. James sorriu. Então acabou. Esse caso acabou, mas tem outros. Sempre tem. E você vai continuar? Maya olhou para o prédio. Vou. Mas diferente agora. Como assim? Vou abrir clínica, defesa pro bono, para casos como o do Jamir. Vai precisar de ajuda. Eu sei. Tem alguém em mente? 3 meses depois, a clínica abriu. Tom Hayes foi o primeiro advogado a se juntar. Evelyn trabalhava como investigadora interna.
Aposentada do tribunal. Finalmente livre. A primeira cliente foi uma mãe. Filho preso injustamente. História conhecida. Maia a recebeu na sala pequena. Sem luxo, mas com dignidade. Conta sua história, disse Maia. A mãe começou. Maia ouviu, anotou, planejou. No fim da consulta, a mãe perguntou: Você acha que tem chance? Maia lembrou de Jamir. Lembrou de Darlene. Lembrou da luta. Tem chance, se a gente lutar certo, juntas. A mãe sorriu, com esperança, frágil, mas real. Naquela noite, Maia passou em frente ao tribunal voltando para casa. O prédio estava escuro, silencioso. Ela parou o carro. Olhou. Não sentiu mais o aperto no estômago. Não sentiu mais medo de ser pequena. Sentiu apenas certeza. Certeza de quem sabe seu lugar no mundo. Não precisava mais se disfarçar para ser ouvida. Não precisava mais se esconder para ter voz. Era advogada. Era mulher. Era força. E o sistema ia ter que reconhecer isso. Ela ligou o carro e seguiu em frente.